Inciso 10, Convenção de Arbitragem, 337, inciso 10, Convenção de Arbitragem. O que é a Convenção de Arbitragem, meus amigos? Nós falamos da Convenção de Arbitragem em TGP 1 também, lá nos métodos alternativos de solução dos conflitos. A arbitragem, que é regida pela Lei 9.307 de 96, a Lei da Arbitragem. Tem interesse em fazer um curso lá na minha plataforma sobre arbitragem, acaba que nunca sai. Agora, por exemplo, eu defini que eu ia fazer esse curso, mas aí estou escrevendo meu livro, que a editora me convenceu, me pediu. Ver se eu lanço no segundo semestre uma nova versão do meu livro. Enfim, mas é um projeto falar sobre a arbitragem, que é algo muito importante. A Convenção de Arbitragem, e nós já tratamos da importância da Convenção de Arbitragem lá em TGP, que não tem como falar de tudo, mas basicamente, na arbitragem você pode escolher o julgador, na arbitragem você pode fixar prazo, na arbitragem você pode fixar sigilo, na arbitragem você pode definir a regra de julgamento. Então, é um novo mundo a arbitragem. Qualquer um pode ser árbitro, basta ter a confiança das partes. É só isso. Basta ter a confiança das partes. Ok? Ok. E aí as partes, então, convencionaram a arbitragem. A convenção de arbitragem pode ser de duas espécies. Cláusula, não vou escrever porque está doendo a coluna, está cada vez pior. Tô doido para encaminhar para o final da aula. Cláusula de arbitragem ou compromisso arbitral. Cláusula de arbitragem é prevista num contrato, tem várias cláusulas, tem uma lá dizendo que se der merda, as partes vão para a arbitragem e não vão ao poder judiciário. Compromisso arbitral, um documento feito só para isso. Quase que um contrato, uma convenção, um compromisso arbitral para instituir a arbitragem. Então a cláusula arbitral é prévia ao conflito, compromisso arbitral é já depois do conflito. A distinção é essa. Pode ter as duas. Pode ter uma cláusula em um contrato. Se der ruim, aí deu ruim. Você institui por um compromisso arbitral. São as duas espécies. Quando se fala convenção de arbitragem, pode ser cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Digo isso porque o que o examinador vai fazer contigo de propósito? Não vai botar convenção de arbitragem. Vai botar na questão lá que tem uma cláusula compromissória. Aí você vai ler o 337 e não vai achar. Então falou cláusula compromissória, falou compromisso arbitral, as duas são tipos de convenção de arbitragem. E aí no que consiste essa convenção de arbitragem? É uma convenção que institui a arbitragem. Convenção, pacta sunt servanda. É um contrato, as partes têm que cumprir. Que institui a arbitragem. Quando você institui a arbitragem, você está dizendo expressamente pela convenção que você não quer a jurisdição estatal. Então as partes se comprometem, daí pacta sunt servanda, uma com a outra, de se você for me demandar, ok, é do jogo, direito de ação, mas não me demanda no judiciário não, por favor. Ah não, também não quero ir para o judiciário não. Vamos botar aqui no papel? Que se der ruim nós não vamos para o judiciário. Então se nós pactuamos, se nós convencionamos que não vamos para o judiciário, podemos ir? A princípio a resposta é não. A instituição, portanto, da arbitragem exclui a jurisdição estatal. Isso é um ponto importante. E tem decisão do STF validando. O STJ também chancela. Por quê? Porque é livre vontade das partes. Partes capazes, tratando sobre direito disponível. O Estado não tem nada a ver com isso. As partes convencionaram que elas vão resolver perante um agente privado, um árbitro. Nomearam aí o Aaron, um ótimo diretor, um sujeito bem centrado, bem, vamos assim dizer, probo. Não é puxar saco não, nem vai ver. Mas é um sujeito que passa confiança. As partes nomeiam o Aaron, as partes nomeiam a Evelyn, as partes nunca vão nomear o professor Arthur, que não presta. Tem confiança, pode instituir. E aí, ao convencionar a arbitragem, elas estão afirmando que não vão para o Poder Judiciário. Mas o que nós estamos vendo ali, artigo 337? Que alguém está exercendo o direito de defesa.
Mas se alguém está exercendo direito de defesa, é porque alguém exerceu o ataque. Alguém foi a juízo. A questão é a seguinte: as partes convencionaram que não ia perante o Poder Judiciário, mas sim perante o Aaron. E aí, qual não é a surpresa do réu, quando ele recebe um mandado de citação, não do Aaron, mas do juiz estatal, de uma vara civil. O que ele vai alegar? Ó, excelência, você não pode julgar não. Mas eu sou o juiz de direito. Grandes merda, não pode julgar. Aqui, ó, tem um contrato, uma convenção de arbitragem, aonde esse infeliz do autor disse que não faria justamente o que ele fez. Vir aqui me colocar perante Vossa Excelência. Eu tenho pavor do Poder Judiciário, é muito devagar, não sabem o que julgam. Eu não quero julgar por aqui, eu quero que o Aaron julgue. E eu tenho esse direito, está aqui a Convenção de Arbitragem. Está na Lei 9.307, Vossa Excelência está vinculado à lei. Tem decisão do STF, Vossa Excelência está vinculado à decisão do STF, não é por nada não, você não pode julgar. Quando o réu alega na contestação que não é para o juiz de direito julgar, que é para o Aaron, no nosso exemplo, que é para o árbitro julgar, o que o juiz faz? Não compra muita briga não, filho. Ele está doido para acabar com aquele processo mesmo. O que o juiz faz? Reconheço a convenção de arbitragem, bote-se fim a esse processo, vão ser felizes lá na arbitragem. Ou vão se odiar lá na arbitragem. Olha o artigo 485. Inciso 7º. O juiz não resolverá o mérito quando acolher a alegação de convenção de arbitragem. Ou quando o árbitro reconhecer a sua competência. Porque a parte pode se defender no juízo arbitral e a parte que foi prejudicada, né? Eu sou o réu. Tinha que ir perante o Aaron, não foram. Eu vou lá no Aaron, eu me defendo aqui perante Vossa Excelência, vou lá no Aaron, falar, aí Aaron, aqui é aquela convenção que nós pactuamos, eu, você e aquela peste lá. A peste foi pelo Poder Judiciário. O Aaron pode proferir uma decisão dizendo que é ele que tem que julgar. Então dá no mesmo, as duas coisas, você leva para o juiz, se o juiz acolher, ele vai colocar fim ao processo sem resolver o mérito, porque ele não pode julgar. Ok? Mas lembrem-se o que nós vimos, vou colocar de novo, pela sua importância, o artigo 337, parágrafo 5º. 337, parágrafo 5º. Deixa eu botar o 337 aqui para não confundir com o 485. 337, parágrafo 5º. Vamos começar de baixo para cima. Está dizendo que o juiz pode conhecer de ofício de todas as matérias enumeradas no 337. Todas não. Quase todas. Tirando incompetência relativa, nós já vimos, e agora a convenção de arbitragem. Ou seja, o autor foi a juízo e juntou o contrato. Ele está discutindo o contrato. O juiz leu, é um juiz excepcional, ele leu. Leu não só a petição inicial, como leu o contrato. 830 folhas. Lá na folha de número 827 tem uma cláusula dizendo que será instituída a arbitragem se der ruim na execução do contrato. O juiz vê aquilo e fica, pelo amor de Deus, causa complexa, vou ter que me atualizar, estudar, vai me dar um trabalho fenomenal julgar isso aqui. Porra, tem convenção de arbitragem, graças a Deus não vou julgar. As partes convencionaram que seria pelo Aaron, não aqui no juiz de direito. Me dei bem, vou colocar fim ao processo, pode? Ele de ofício? Não. Ele viu e tá doido, tá quase lançando a mão no telefone para ligar para advogado do réu e falar, filho, alega pelo amor de Deus a arbitragem, que eu não quero julgar isso aqui. Mas ele não pode conhecer de ofício. Por quê? Porque percebam bem. Volta. O que é a convenção de arbitragem? É um pacto celebrado entre as partes, eu e a peste, no nosso exemplo, o autor, que elas não querem o judiciário. Elas querem resolver perante a arbitragem. No nosso exemplo, Aaron. Não é isso? Mas se a parte peste, o nome dela é peste, foi a juízo como autora, significa o quê? Que ela, em um momento, assinou a convenção de arbitragem e depois ela se arrependeu. E aí, por um gesto, por um ato comissivo, ela propõe a petição inicial, ela está falando do judiciário, quero você de volta. Eu poderia ir no Aaron, tá aqui, mas eu vim aqui no judiciário. Então eu estou até fazendo o que eu não deveria, mas eu estou vindo no judiciário. A parte autora, no nosso caso chamada de peste, foi a juízo.
manifestando, portanto, a sua vontade de ter a sua demanda julgada pelo Poder Judiciário. Aí o que eu tenho que fazer? Se eu não quero que o Judiciário julgue, eu, na minha contestação, ó, fácil. O senhor não pode julgar. Tem que ir para o Aron. Convenção de arbitragem. O senhor mesmo viu. Página 800 e papapá do Judicial. Está lá prevista a convenção de arbitragem. O juiz vai acolher. 485, inciso 7º, vai colocar fim ao processo. E se eu não alegar? Bom, se eu não alegar, significa dizer que as partes antes não queriam o Judiciário e passaram a querer. Ah, não, mas eu lá dentro, subjetivamente, não quero, não. Eu só esqueci de alegar. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Porque olha o parágrafo 6º. Parágrafo 5º fala que o juiz não pode conhecer a convenção de arbitragem de ofício. Por quê? Porque, olha lá, a ausência de alegação pelo réu da existência de convenção de arbitragem, na forma desse capítulo, qual é o capítulo? Preliminar de contestação, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Tem uma convenção de arbitragem. Nós não queremos o judiciário. Aí o autor vai para o judiciário. Pô, então o autor quer o judiciário. E o réu que pode tirar fora do judiciário não faz nada. Então as partes estão dizendo para o judiciário que querem a decisão do judiciário. Que voltaram a querer a regra geral, o livre acesso à justiça. Elas restringiram o acesso delas ao judiciário, depois voltaram a querer. Aí pouco importa se o réu quer de verdade ou não quer. Ninguém mandou ser burro. Tinha que saber a lei, que tinha que alegar na contestação. Então aqui é uma espécie de prorrogação da competência. O juízo, a princípio, é incompetente. Ele não pode exercer jurisdição naquela causa, porque quem tem que julgar é o Aron, no nosso exemplo. Aí o autor tirou o corpo fora do Aron, foi o Poder Judiciário. O réu que podia levar para o Aron não alegou nada, então voltou a ter a jurisdição estatal. Parágrafo 5º, parágrafo 6º, convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem pode ser conhecida de ofício? A resposta é não. Então é uma exceção. Não é objeção, é uma exceção. O acolhimento da convenção de arbitragem gera extinção do processo? Gera. 485, inciso 7º. Então é uma questão preliminar propriamente dita. Raiz. Gera extinção do processo. Agora, meu amigo, é mel na chupeta. Fácil. Inciso 11 do 337, que a gente tem que acabar com isso aqui. Inciso 11. A ausência de legitimidade ou de interesse processual. Alguém aí tem a coragem de me fazer feliz, me dizendo o que consiste legitimidade e interesse? Muito bem. Acertaram. Condições da ação. Condições da ação. Olha lá o que prevê o artigo... Opa, meu pai. O que prevê o artigo 17? Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. São condições da ação. Lembra que no código anterior eram 3. Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Tirou-se a possibilidade jurídica do pedido fora. As condições da ação são 2. Legitimidade das partes, interesse de agir. Aí olha o artigo 485. 485, o juiz não resolverá o mérito. O juiz profere sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, se verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Ausência de legitimidade, ausência de interesse processual. Então é uma preliminar própria. Os senhores devem se lembrar que o juiz analisa as condições da ação, depois ele analisa os pressupostos processuais, para depois ele julgar o mérito. No artigo 337, os incisos, quase que todos, são pressupostos processuais. Citação é pressuposto processual. Competência do juízo, tem quem diga que é pressuposto processual. Competência absoluta eu acho que realmente é. Recolhimento de custas é pressuposto processual. Capacidade das partes é pressuposto processual. Conexão, continência, pressupostos negativos. Agora, no inciso 11, nós temos essa gracinha aí, que são as condições da ação. 337, inciso 11. 485, inciso 6º, é uma preliminar
própria. 337, parágrafo 5º, o juiz só não pode conhecer de ofício da incapacidade relativa, não é, da convenção de arbitragem, não é. Então, condições da ação, o juiz pode reconhecer de ofício, é uma objeção. Condições da ação. 337, inciso 12. 337, inciso 12. O réu pode alegar que o autor deveria prestar caução e não prestou. A hipótese de prestação de caução, ela é típica do artigo 83. As partes têm que pagar as custas lá no começo, né? Tem a ver com o valor da causa. Vai pagar custas de acordo com o valor da causa. Mas tem uma situação específica na qual o autor tem que caucionar os custos do processo todo, inclusive de honorários advocativos, tem que antecipar esse recolhimento. Quando ele sai do Brasil, quando ele não tem domicílio no Brasil, pouco importa se ele é nacional ou não, pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro, que não tenha o importante é não ter domicílio no Brasil e nem ter no Brasil bens imóveis, é o que está no 83. Se ele, no começo da ação, não mora no Brasil, não tem domicílio no Brasil, ou se ele no curso da ação, ele morava no Brasil, mas ele se muda do Brasil, não tem mais domicílio no Brasil. E também, são dois fatores, não ter domicílio no Brasil, seja no início ou depois no curso da ação, e não ter no Brasil bens imóveis. Porque se ele tem bem imóvel no Brasil, no final ele perdeu, a gente vai lá e morde, expropria o bem dele para pagar. Agora ele não mora no Brasil, não tem um vínculo de domicílio, nem tem nenhum bem imóvel no Brasil, não tem um vínculo de propriedade no Brasil, muito provavelmente, pensa no estrangeiro de passagem, um cidadão de Timor e Príncipe, só ficou no Brasil uma noite, nessa noite que ele é tão peste, tão praga, que ele propôs uma demanda, mas ele não tem domicílio no Brasil, ele não tem bens imóveis no Brasil, muito provavelmente é só uma aventura, se ele vier a perder, ele não vai pagar honorários advocatícios, ele não vai pagar as custas judiciais. Então o que ele tem que fazer nessa hipótese? Se ele for não tem domicílio no Brasil, se ele não tem bens imóveis no Brasil, ele atua como demandante, olha lá, o autor, leiam depois o 83, ele tem que prestar caução. É uma hipótese mais excepcional, ele tem que prestar caução, não prestou, o réu pode encher o saco dele, é papel do réu realmente, o juiz vai mandar ele prestar caução, senão vai acabar com o processo. Tá? Tá aí, e o final, o último, artigo 337, inciso 13, durmam com um barulho desse, mel na chupeta, facinho, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nós vimos que no código anterior isto era uma forma autônoma de defesa do réu, foi incorporada no código de 2015 na contestação, e aí o réu alega que foi concedida indevidamente a gratuidade ao autor, de modo que ele não pagou custas porque tem gratuidade. E qual é a função do réu? Fazer com que tire a gratuidade fora para que o autor tenha que pagar. Porque tendo que pagar, o autor pode desistir da ação. Então, todo mundo quer demandar em juízo com gratuidade. Gratuidade é artigo 98 do CPC. Como eu peguei todos os artigos, vou pegar esse também, sacanagem, excluir a gratuidade, tadinho. Tá lá, artigo 98. Quem se afirma pobre no termo da lei, sendo pessoa natural, então basta a declaração. Na prática não é bem assim. Mas você pede lá a gratuidade, o juiz te deu a gratuidade. Você como autor, o que o réu vai falar? Excelência, está se fazendo de pobre coitado perante Vossa Excelência, mas olha aqui, ó, olha a rede social, patrão, playboy, o juiz pode revogar? Pode revogar. Revogando a gratuidade, ele não tem mais gratuidade, então tem que pagar. Pode ser que tendo que pagar ele não queira. Ah, não, doutor, o senhor falou que eu vira para o advogado dele, doutor, o senhor falou que eu não tenho que pagar nada. Já não sei se eu tenho direito, vou ter que pagar, perder dinheiro, então não quero não. Aí o juiz vai mandar ele recolher as custas, se ele não recolher, vai acabar com o processo. Se ele recolher, avança, se não recolher, acaba com o processo. Então, é uma questão de ordem pública, tudo que está no 337, que não é convenção de arbitragem e que não é incapacidade relativa, o juiz pode conhecer de ofício, é uma objeção. Se a parte paga, continua o processo. Se a parte não paga, gera extinção do processo. Então,
é uma questão preliminar propriamente dita, mas que na verdade depende da postura do nosso digníssimo autor. Ok? Foi uma luta, hein? Hoje foi puxado. Artigo 337 está todo ele visto, com todas as classificações, com todas as remissões dos outros dispositivos. Está bem visto aí o artigo 337. Acho que a fatura de hoje está bem paga. Tá bom por hoje. Salvo se alguém quiser mais aí. Falou, Saul. Valeu. Obrigado, pessoal. Vou ali tomar uma Novalgina. Eu tomo um Mirtax, um relaxante muscular. Deitar um pouquinho ali, porque tá puxado hoje. Mas ainda tem coisa para fazer na procuradoria. O município não para. Tá um caos. Vamos nessa. Galera, um abraço aí. Valeu, Tiagão. Um abraço. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Vou derrubar aqui.